Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Dois lembretes. Na semana que vem, nós, os padres do Instituto Bom Pastor aqui no Brasil, estaremos no retiro sacerdotal do Instituto. Portanto, aqui na capela haverá missa somente amanhã, segunda-feira, às 6h25, e depois a missa volta somente sexta-feira, às 6h30 da tarde, às 18h30. Lembramos também que no próximo sábado nós teremos a nossa peregrinação à relíquia de Dom Bosco, cuja intenção principal é pelo apostolado e pela escola em particular, além das intenções de cada um. E haverá então missa, somente uma missa no sábado aqui na capela às 5h da manhã. E aqueles que desejam participar da peregrinação devem fazer a inscrição até amanhã, segunda-feira, ao meio-dia. Então as informações estão no site missatridentina-em-brasilia.org para se inscrever no formulário. Caros católicos, o tema desse sermão de hoje é a confissão, e o nosso objetivo é que muitas dúvidas concretas, práticas, sejam resolvidas sobre a confissão, de modo que possam confessar-se com maiores frutos. É evidente, é um tema já tratado em outras ocasiões, mas sobre o qual é preciso voltar com certa frequência, com certa regularidade. Trata-se, claro, de algo importantíssimo, indispensável, pois diz respeito ao perdão de nossos pecados, diz respeito à segunda tábua de salvação após o batismo, se cometemos algum pecado mortal. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão ou da penitência para que tivéssemos maior tranquilidade quanto ao perdão de nossos pecados, além, claro, de várias outras sábias razões para a instituição desse belo sacramento. Todos sabem que a confissão é um dos 7 sacramentos e que ela perdoa os pecados. Que a confissão foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo no 8º dia depois de sua ressurreição, quando o mestre, entrando no cenáculo, sopra sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, a quem retiverdes os pecados, ser-lhe-ão retidos. Sabemos, igualmente, que para confessar bem e obter a confissão, algumas condições são indispensáveis. Um bom exame de consciência é a primeira delas. Em seguida, a contrição, junto com o firme propósito, a confissão íntegra dos pecados mortais, pelo menos, o propósito de cumprir a penitência, a absolvição recebida. Então, essa última dada pelo Padre. Relembremos, caros católicos, e tratemos de alguns pontos práticos de cada etapa da confissão. Sobretudo daquelas que dizem respeito ao penitente. O exame de consciência consiste em considerarmos os pecados cometidos desde a última confissão. É um exame diligente, mas não deve ser um exame escrupuloso, querendo perscrutar cada mínimo detalhe de cada ponto da vida. É um exame sincero, com atenção, mais sereno, sem angústia, sem perturbação. Muitas vezes algumas pessoas se angustiam ao fazer o exame de consciência de talvez não estarem, quem sabe, conseguindo ver algum pecado. Ora, se não está vendo, fique tranquilo, isso não será cobrado da parte de Deus. Deus não é um carrasco que está escondido na esquina esperando nós passarmos para nos dar um golpe, nos matar e nos levar assim, simplesmente ao inferno por um pecado que eu nem sabia, me lembrava, não tinha na consciência de ter cometido. Porém, devemos ter tranquilidade em relação a isso. Fazer um exame diligente, sincero, com atenção, mas sereno,
sem angústia, sem perturbação. Esse exame de consciência será mais longo e com mais consideração quanto maior o tempo que eu estiver sem confessar. Quem confessa toda semana, por exemplo, vai naturalmente fazer exames de consciência mais simples do que quem confessa todo mês, a cada 3 meses. E nesse exame de consciência mais simples, vai conseguir enxergar cada vez melhor os seus pecados. Esse exame, claro, não pode se tornar rotineiro em hipótese alguma. No sentido de eu fazer sem prestar atenção, de fazer sem dar muita importância, quase no automático, mas deve ser rotineiro, por outro lado, porque devo a cada dia procurar fazer o exame de consciência daquele dia que passou. Jamais devemos fazer o exame de consciência no confessionário, se já temos um mínimo de noção do que é esse sacramento. Claro, uma pessoa que não tenha boa formação ou que está muito tempo afastada da igreja precisará de mais ajuda durante a confissão, não terá tanto ideia de como fazer esse exame e precisará de mais ajuda para ver e considerar algumas coisas durante o próprio sacramento. E há casos em que o padre deverá ajudar mesmo quem confessa com regularidade, com boas perguntas e considerações. Depois de termos reconhecido nossos pecados, por um bom exame de consciência, é o momento da contrição, ou seja, do arrependimento. A contrição é reconhecer o mal que fiz ao pecar e detestar esse pecado com verdadeira dor de alma. Não basta, portanto, reconhecer que pequei no exame de consciência, mas reconhecer que realmente fiz mal e detestar esse mal que fiz, com dor de alma. Esse detestar e essa dor de alma não precisam ser sensíveis. Não preciso chorar, não preciso sentir dor, nem nada nessa ordem sensível. É um ato da inteligência reconhecer o mal e da vontade me afastar desse mal, ter aversão por esse mal. É um ato, então, da inteligência e da vontade, em primeiro lugar, que não são faculdades sensíveis, mas espirituais. Muitas pessoas questionam o próprio arrependimento por não sentirem nada de repugnante assim contra o pecado e ficam, então, pensando, será que eu realmente estou arrependido? Será que não? Porque eu não consegui sentir nada assim, não chorei pelos meus pecados, não senti essa dor, essa tristeza realmente sensível, emocional. Porém, devemos ter muita clareza, trata-se de reconhecer que foi um mal e não querer praticar novamente esse mal, detestando-o. Não precisamos ter sentimentos e emoções aqui em relação a isso. Muitas vezes o demônio joga com isso para nos confundir a nossa confiança em Deus. Para que uma confissão seja válida nesse quesito do arrependimento, da contrição, é preciso que tenhamos o arrependimento de todos os pecados mortais que reconhecemos no nosso exame de consciência. Pecados mortais ou pecados graves, lembremos, são aqueles pecados que nos separam de Deus, que nos tornam inimigos dele e que nos fazem merecer o inferno. Se tenho pecados veniais e quero me confessar deles, o que é ótimo e recomendado pela Igreja, embora não seja obrigatório, devo ter o arrependimento por esses pecados veniais que desejo confessar. Lembrando, os pecados veniais podem ser perdoados fora da confissão, mas é excelente confessá-los. Pecados veniais, que são ofensas leves a Deus, que não chegam a nos separar dele, nem fazem que mereçamos o inferno. Porém, o pecado venial é o segundo maior mal que existe, apenas atrás do pecado mortal. Devemos então, caros católicos, fazer tudo para evitar qualquer pecado mortal ou venial. A contrição é reconhecer que fiz um mal ao pecar e é não querer praticar novamente esse mal. Eu tenho que estar arrependido de todos os meus pecados mortais que reconheci no meu exame de consciência.
E se quero confessar pecados veniais, devo estar arrependido desses pecados que quero confessar. A contrição, o arrependimento nos leva então ao firme propósito. O firme propósito é a vontade firme de não voltar a cometer nenhum pecado mortal, ainda que eu tenha que morrer. Ou seja, o firme propósito é realmente eu estar disposto a morrer ou a qualquer outra coisa, a qualquer outro sofrimento, antes do que cometer um pecado mortal. O firme propósito para o pecado mortal é esse: estar disposto a morrer ou a qualquer outro sofrimento antes do que cometer um pecado mortal. Para o pecado venial, o propósito suficiente pode ser já um pouco diferente, pois sem uma graça extraordinária de Deus, não conseguimos evitar todos os pecados veniais pela nossa fragilidade. Para os pecados veniais é, assim, suficiente o propósito de diminuir o número deles e diminuir a intensidade deles. Tendo feito o exame de consciência, arrependido e com um firme propósito, chega então o momento da confissão. Isto é, o momento de dizer os pecados ao Padre, então aos ouvidos do Padre. E sou obrigado a dizer todos os pecados mortais que tenho na consciência. Tenho que me arrepender, ter o firme propósito e falar todos os pecados mortais que eu tiver na consciência após o exame que eu tiver feito. Se voluntariamente eu deixo de dizer um pecado mortal ou digo um pecado mortal sem estar arrependido dele, essa confissão não vai perdoar nenhum pecado. E ela mesma será um novo pecado mortal gravíssimo, de sacrilégio, de abuso, de profanação das coisas sagradas. Quanto aos pecados veniais, é bom eu falar todos os pecados veniais de que eu esteja arrependido, mas não há obrigação. A confissão, caros católicos, deve ser muito simples, breve, sem relatar todo o contexto e circunstâncias. Você deve dizer o pecado sem se justificar, sem identificar outras pessoas envolvidas, a não ser que não haja como fazer de outro modo. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que roubou um celular. Ela deve confessar dizendo com simplicidade: Padre, roubei, furtei um celular. E não: Padre, eu perdi o meu celular e era um dia chuvoso e eu estava na casa dos meus avós e era no mês de janeiro às 15h. E isso é porque na casa dos meus avós é muito bagunçado, então eu perdi o meu celular e eu precisava muito dele. Aí eu vi um perdido na rua e peguei para mim. Não, na confissão falamos apenas o que pode mudar a gravidade do pecado ou a espécie dele. Por exemplo, algo que muda a espécie do pecado. Padre, roubei um cálice da igreja. Porque aqui, além do pecado de roubo, eu preciso mencionar que foi um cálice da igreja, porque tem também um pecado de sacrilégio, de ter roubado alguma coisa sagrada. Uma pessoa casada que pecou contra a castidade deve dizer que é casada, por exemplo, porque há aqui um pecado contra a castidade e outro pecado contra a justiça em relação ao cônjuge, pois só o cônjuge tem direito ao corpo do outro em relação a esse tema. Ou então, uma circunstância que muda a gravidade do pecado. Padre, eu roubei. Mas você roubou quanto? Uma coisa de que valor? Isso muda a gravidade do pecado. Ou então, padre, eu menti. Mas essa mentira prejudicou alguém? Não prejudicou alguém? Se prejudicou, prejudicou gravemente ou não? Porque se prejudicou alguém gravemente é um pecado grave, um pecado mortal. Isso é uma circunstância que muda a gravidade do pecado. Então são essas coisas que eu devo mencionar na confissão. Na confissão é preciso também responder às perguntas do padre, a não ser que sejam perguntas que não tenham relação com a confissão, perguntas de mera curiosidade, que algum padre pudesse fazer erroneamente. Por outro lado,
Há pessoas que simplesmente despejam coisas bastante abstratas. Fui orgulhoso, fui impaciente, fui preguiçoso e egoísta, fui isso, aquilo. O padre não tem muita pista aí para dar um conselho ou conselhos. De maneira muito breve, é bom complementar. Fui orgulhoso, principalmente com meu chefe no trabalho. Sem dizer porque meu chefe isso, ele me pediu tal coisa em tal dia que eu estava assim, que eu estava... Não, de maneira muito simples. Fui orgulhoso, principalmente com meu chefe no trabalho. Fui impaciente com meus filhos. Fui preguiçoso para rezar ou para acordar. Fui egoísta não dando esmola a quem necessitava. Pronto, de maneira simples e concisa. Se você acha que precisa realmente explicar mais as coisas no contexto, peça permissão ao padre. E o padre, quando percebe que o penitente está dando muitas circunstâncias desnecessárias, ele tem inclusive a obrigação de pedir ao penitente que ele seja mais direto e objetivo, para que ele possa atender as outras pessoas que estão na fila buscando o sacramento. Se alguma vez parecer que o padre corta você na confissão para que você vá direto ao ponto, ele está exercendo o ofício dele. Claro, deve fazer isso com jeito, com caridade. Há pessoas também que dizem a mesma coisa 2, 3, 5 vezes com palavras diferentes. Não precisa, basta dizer uma só vez de maneira simples. Se o padre não entender algo, ele vai perguntar. Ele tem o dever de perguntar, se ele não entender algo. Depois da confissão feita assim, com simplicidade, com objetividade, com humildade, o padre vai dar os conselhos, vai dar a penitência e finalmente a absolvição. Para que o sacramento seja válido, o penitente precisa estar disposto a cumprir a penitência aceitando-a. Se na hora o penitente vê que não conseguirá cumprir aquela penitência, ele deve dizer isso ao padre de maneira muito tranquila. Por exemplo, se o padre pediu para que até o fim da vida esse penitente percorresse 30 quilômetros todos os dias a pé. Então o penitente pode dizer, padre, eu não vou conseguir fazer isso, não tenho como garantir. Então o padre, talvez aí percebendo que não foi razoável a penitência, vai mudá-la em seguida. Mas o penitente precisa estar disposto a cumprir a penitência aceitando-a. Confessar, não estando disposto a cumprir a penitência, torna inválida a confissão. Se está arrependido, reconhece o mal que fez, confessa, mas não quer reparar a Deus por esse mal cometido, existe aí uma desordem que impede a absolvição, o perdão dos pecados. Vejamos então, caros católicos, mais algumas dúvidas em relação à confissão. Padre, e se eu não vi no meu exame de consciência um pecado mortal? Ou esqueci de dizer na hora da confissão? Sua confissão é válida. Sim, essa confissão foi válida, esse pecado, inclusive, foi perdoado indiretamente. Você está em estado de graça e pode continuar recebendo a comunhão depois de ter lembrado desse pecado. Porém, atenção, você deverá dizer esse pecado na sua próxima confissão para que ele seja perdoado diretamente. Isso é necessário. E essa próxima confissão não precisa ser o quanto antes, esbaforido, e não, muita tranquilidade. Você pode manter o ritmo de suas confissões. Se também quiser confessar logo, sem escrúpulo, sem perturbação, também pode confessar logo, sem problema. Padre, tenho um pecado habitual, estou arrependido, realmente disposto a lutar, a não mais cair nesse pecado. Mas pela minha experiência, é quase certo que eu irei cair depois, pela minha fraqueza. Meus caros, não interessa a chance ou a probabilidade de você cair de novo por fraqueza nesse mau hábito. Importa se no momento da confissão você tem o firme propósito de não mais cometer esse pecado, ou de lutar, de procurar fazer a sua parte, confiando muito em Deus depois.
procurando evitar as ocasiões de pecado, rezando, empregando os meios necessários para evitar esse pecado. Portanto, a probabilidade grande, inclusive, de cair novamente, não impede que no momento da confissão você esteja realmente arrependido e com um firme propósito. E essa confissão será válida e boa para a sua alma. Porém, diante de pecados mortais repetidos, que não parecem realmente diminuir nem no número, nem na intensidade, quando o penitente parece realmente não se esforçar para vencer esses pecados, não seguindo o conselho que o padre dá na confissão, não rezando ou muito pouco, não procurando fugir das ocasiões de pecado, etc., há situações em que o padre pode, inclusive deve, adiar a absolvição para o bem do pecador, para que ele realmente veja a seriedade da situação e comece a lutar, empregando os meios, realmente com uma vontade determinada. Há, portanto, momentos, situações específicas em que o padre, explicando bem ao penitente, pode e até deve adiar a absolvição, sem que isso seja nenhum tipo de crueldade, nenhum tipo de condenação antecipada para o penitente, sem que isso signifique não tem mais jeito, desista, ao contrário. É um meio para que o penitente possa melhorar. Padre, não cumprir a penitência, isso é pecado? Sim, deixar de cumprir a penitência é pecado, se isso ocorreu de alguma forma por culpa sua. E não cumprir a penitência do sacramento da confissão é pecado grave ou pecado mortal? Depende. Se a penitência foi dada por um pecado mortal ou só para pecados veniais. Deixar de cumprir uma penitência dada por pecado mortal e deixar de cumprir essa penitência por culpa nossa é um outro pecado mortal. Porque é uma enorme falta de caridade com nós mesmos. A penitência sacramental tem um grande valor para apagar ou para pagar as nossas penas temporais devidas pelos nossos pecados. Quando a gente comete um pecado, não basta só pedir perdão a Deus, a gente tem que reparar pelas ofensas. E a penitência sacramental tem grande valor para reparar pelos nossos pecados. Então, deixar de cumprir uma penitência por culpa nossa, uma penitência que foi dada para um pecado mortal ou para pecados mortais, é outro pecado grave de nossa parte, porque é uma enorme falta de caridade com nós mesmos. Não cumprir a penitência por um pecado mortal, como dissemos, é deixar uma grande pena temporal acumulada para pagar aqui nessa terra ou no purgatório, é não querer reparar a falta grave que cometi. Se, porém, essa penitência foi dada só para um pecado venial, para pecados veniais, não cumpri-la será um pecado venial. Estamos falando do caso da pessoa que estava disposta a cumprir a penitência na hora em que a recebeu. Na hora do sacramento ela estava disposta e depois não cumpriu por algum motivo culpável. Como vimos, se a pessoa não quer cumprir a penitência na hora em que a recebe durante o sacramento, essa confissão sequer é válida. Agora, a pessoa que deixou de cumprir a penitência depois, a absolvição foi válida, mas ela volta a cometer um pecado por causa disso, grave ou leve, dependendo se a penitência foi dada por um pecado grave ou leve. O melhor, caros católicos, é sempre cumprir a penitência o quanto antes. Quanto antes eu sair do confessionário, eu vou cumprir a minha penitência. Posso cumpri-la, claro, e devo de maneira discreta diante dos outros, mas o quanto antes, a não ser que o padre tenha dado condições para essa penitência, de lugar, de tempo, que não podem ser realizadas naquele exato momento após a confissão. Por exemplo, uma penitência de rezar pelas almas do purgatório no cemitério, ou assistir a uma missa na semana, se eu confessei no domingo. Padre, posso trocar a penitência?
Se você percebe depois que saiu do confessionário que não tem os meios para cumprir a penitência, ela pode ser trocada, mas não por você. Ela pode ser trocada pelo padre que a impôs ou por um outro padre. Se for o mesmo padre e ele não se lembrar da sua confissão, que pode ocorrer comumente, será preciso dizer novamente os seus pecados para que ele mude, entre aspas, a sentença ou a pena a ser cumprida. O padre não pode mudar a pena sem saber a causa, sem conhecer a causa. Se for outro padre, para que ele troque a penitência, será preciso dizer novamente os pecados. Não é que a pessoa precisará ser absolvida de novo, mas precisará dizer os seus pecados. Por exemplo, um penitente aceitou a penitência de fazer uma peregrinação à Aparecida. Logo depois ele pensou melhor e viu que não tinha dinheiro para isso. Para pedir, pode pedir para trocar, e até deve, mas aí segue o que mencionamos, se for o mesmo padre, se for outro padre. Outra pergunta que pode surgir em relação à confissão é a seguinte: Padre, posso comungar antes de cumprir a penitência? Saí do confessionário e está tendo a comunhão, posso ir direto? Sim, é possível ir direto para a comunhão, porque mesmo antes de cumprir a penitência, você já está absolvido, já está em estado de graça. Pode comungar e receber e cumprir a penitência após ter comungado. Ainda outra pergunta: Padre, cometi um pecado mortal, me arrependi sinceramente daquele arrependimento dito perfeito, aquela contrição perfeita, e quero me confessar o quanto antes, mas eu ainda não consegui. Posso comungar? Não. Não pode comungar, é preciso confessar antes. Por mais que você esteja convicto do seu arrependimento, de uma contrição perfeita que inclui confessar assim que possível, não basta, é preciso confessar antes. A intenção de confessar o pecado mortal e o estar arrependido dele não são suficientes para poder comungar. Eis então, caros católicos, algumas respostas para questões práticas sobre a confissão, para que tenhamos a consciência melhor formada e para que tenhamos mais confiança na bondade de Deus, que nos entregou tal sacramento por meio dos sacerdotes, para que os sirvamos com serenidade, com a consciência tranquila. E lembremos-nos ainda de mais algumas coisas práticas. A confissão será tanto mais eficaz quanto mais eu estiver arrependido dos meus pecados. E quanto mais eu estiver arrependido, na intensidade e no motivo. Quanto mais eu estiver arrependido por amor a Deus, por ter ofendido a Deus, mais disposto eu estarei para receber as graças da confissão. E isso é muito importante. A confissão, caros católicos, tem uma graça que sana, que cura, não somente apaga os pecados já cometidos, como nos dá também a força para evitar esses e outros pecados no futuro. A confissão é, então, poderosíssimo meio que o Sagrado Coração de Jesus nos deu. Mal podemos perceber o seu valor e a bondade de Nosso Senhor ao instituir esse sacramento. Procuremos, então, esse sacramento com frequência, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês que seja, mas não negligenciemos esse sacramento. Ainda que tivermos apenas pecados veniais, vale muito a pena receber a graça do sacramento da penitência. É um grande meio de santificação, favorece a confiança em Deus quando fazemos bem, favorece a humildade, favorece a formação da nossa consciência, favorece o amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.